Quero saudar os irmãos capazes do Senhor. Todos estão felizes nessa noite. Creio que Deus tem uma palavra para a nossa vida. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Realmente, pastor, não sabia que seria o ano do avivamento aqui, mas Deus me deu essa palavra antes de eu receber esse convite. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 1, depois nós vamos por 3. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Para quem não me conhece, sou Mateus, aqui da igreja do pastor Eliseu, na rua Ticiana. Estou aqui juntamente com a minha esposa, a minha filha, a minha mãe. Sou grato a Deus por tudo. Quantos acharam? Atos dos Apóstolos, seu capítulo 1, versículo 8. Que vai nos dizer assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos, seu capítulo 3, por favor. Vai dizer assim o verso 1: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Amém? Queridos, essa palavra profética, essa palavra poderosa, a qual a palavra de Deus do livro de Atos vem nos relatando, é muito interessante em saber, porque Atos, muitos estudiosos vão relatar sobre esse livro, porque é um livro muito espiritual, é um livro que nós vemos a ação do Espírito Santo, como a descida do Espírito Santo. Estudiosos, eles dizem que esse livro de Atos, no seu nome, sendo Atos dos Apóstolos, ele poderia se dizer que seria Atos do Espírito Santo. Por quê? Essa promessa que se cumpre em Atos dos Apóstolos para poder nascer a igreja, e aquilo que Jesus tinha dito antes, é muito bom, muito interessante, e isso nos fortalece a igreja, por conta que Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, versículo 8, a qual nós lemos, Jesus ainda está na terra, e ele está dizendo: quando vier sobre nós
o Espírito Santo. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer. Mas só que essa promessa já não é de hoje. Essa promessa vem de bastante tempo. Até mesmo Joel profetizou dizendo que nos finais do tempo, ou nos últimos dias, o Espírito Santo viria. Jovens teriam visões, os velhos iriam ter sonhos. E isso que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 1, 2 e o 3, o céu já havia prometido para a terra. Por quê, Mateus? Era necessário que o Filho de Deus, Jesus, viesse sobre a terra e fazer aquilo que o seu Pai havia ordenado que ele fizesse. Ele veio nessa terra, ele passou o que passou, pregando, anunciando, curando pessoas, mostrando verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. Ele verdadeiramente veio na terra para poder morrer pelos nossos pecados, morrer pelas nossas vidas. Ele verdadeiramente veio nesta terra para poder sofrer ao nosso favor de algo que a gente não merecia, mas mesmo assim ele foi enviado pelo seu Pai. O Pai, o Deus Altíssimo, enviou o seu Filho único, unigênito, para poder morrer na cruz pelas nossas vidas. Ou melhor entendendo, pelos pecadores, que não tinha valor, mas só que a graça de Deus nos alcançou. Se nós vamos parar para perceber, a graça é uma coisa que a gente não merecia, é um favor imerecível. A gente não merecia estar aqui nessa noite, mas só que o Pai enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui. Jesus, ele vai passar por várias situações, trajetos nessa terra não muito bom. Ele vai pregar, vai anunciar a palavra do reino de Deus. Ele vai passar por mão de homens, ele vai sofrer, ele vai tomar chicotadas, e as chicotadas que Jesus vai tomar é algo muito forte, algo interessante, e dá para a gente perceber aqui dentro do que nós estamos falando hoje, qual foi o sofrimento de Jesus. Aquelas lanças que estavam no chicote daqueles soldados, que havia já concretizado que ele iria morrer, na ponta desse chicote tinha ossos de animais, e cada vez que eles davam chicotada em Jesus, era pedaços das costas de Jesus sendo arrancado, era sangue escorrendo, e para acabar de completar, eles vão pegar uma coroa de espinho e pôr na sua cabeça. Jesus agora não está sangrando só mais pelas costas, ele está sangrando pela cabeça. Jesus, ele pode ficar fraco porque ele veio como ser humano. Jesus, ele estava sentindo tanta, mas tanta dor, sofrendo tanto, mas ele não desistiu daquilo que ele foi enviado para poder fazer nessa terra.
Ele veio para sofrer, e Ele veio para morrer por nossos pecados, pagar um preço que não tem preço. Ele não veio pagar em dinheiro, Ele veio pagar o preço com seu sangue. Jesus, Ele vai passar pela via dolorosa, e enquanto Ele está passando pela via dolorosa, Ele está carregando uma cruz que tem aproximadamente a 150 quilos, e Ele carregando essa cruz, e pelos nossos olhos humanos nós podemos deparar, conjecturar e perceber, será que Jesus já não estava mais aguentando? Será que Jesus não chegaria até o objetivo que Ele veio fazer nessa terra ao nosso respeito? Chegaria, porque por mais que Ele veio 100% homem, Ele veio 100% Deus, e a palavra de Deus tinha que se concretizar, tinha que se cumprir. Então Ele passou pela via dolorosa. A igreja hoje em dia, pelo que eu vejo, ela não está mais se ligando a isso. O mundo, as pessoas não estão mais se ligando a isso, que Deus enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. As pessoas não estão se ligando mais na morte de cruz que Ele teve. As pessoas não estão mais se alertando com a palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas com muitas outras coisas, estão esquecendo da morte de cruz. E a palavra de Deus vai dizer que buscai primeiro os reinos de Deus, e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas hoje em dia, infelizmente, estão olhando só para algo material, e o algo espiritual nós estamos esquecendo como igreja. Ele passou pela via dolorosa, Ele foi posto em uma cruz que Ele mesmo carregou, e lá Ele morreu. E quando Ele morre, o véu é rasgado. Estudiosos vão dizer que quando o véu é rasgado, Jesus morre, Ele vai até o inferno e pega a chave, e essa chave é a chave da morte e a chave da vida. Podemos se dizer que agora seus discípulos, a igreja, estão fugitivos do adversário, os adversários estão perseguindo a igreja, e estão dizendo: agora nós conseguimos, a gente venceu eles, porque em quem eles se defendiam, morreu, acabou para eles. Agora a gente consegue parar eles, agora a gente consegue pôr barreiras, agora não tem para onde eles correrem. Mas só que eu aprendo uma coisa com a Bíblia. Jesus, Ele disse para os seus discípulos: eu morrerei sim, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Agora Jesus morre, passou o primeiro, e tem um louvor, e eu gosto muito disso, e mexe comigo. Primeiro dia, Ele morreu. No segundo dia, Ele continua morto. Porque pegaram o corpo de Jesus e colocaram no túmulo. Para as pessoas que estão olhando do lado de fora com os olhos carnais, está dizendo: acabou. Enterraram Jesus, colocaram Ele dentro do túmulo, colocaram a pedra, fecharam, então cessou. Mas só que não. A Bíblia vai dizer que passa o segundo dia, e quando chega ao terceiro dia, Maria Madalena e Maria vai até o sepulcro pelo primeiro dia da semana, e chegando lá, a pedra está removida, e a pedra estando removida, elas caem num pranto de choro.
E agora elas vão voltar e vão aos discípulos que estão trancados dentro de casa com medo do adversário que estavam atrás deles. E elas vão bater na porta e vão dizer: Jesus não está mais lá, tiraram o nosso Senhor de lá. Pedro agora com João vão sair correndo da casa. Eles vão em direção ao túmulo. Chegando lá, João correu mais do que Pedro, mas só que João não entrou, mas chegou primeiro. Mas só que Pedro chegou por trás dele e já entrou. E chegando lá vai ter o lenço de Jesus. Mas cadê Jesus? Sumiu. Levaram nosso Senhor. E eles imediatamente vão voltar, retornar à casa. Maria Madalena e Maria vão ficar lá. Vai aparecer 2 homens de branco e elas vão pensar que é o jardineiro. E elas pensando que é o jardineiro, os 2 anjos vão perguntar: mulheres, o que fazem aqui? Era o próprio falando com ela: que fazem aqui? Mas ela está pensando que é o jardineiro. Quem tu procura dentre os mortos? Aquele que já está vivo, aquele que ressuscitou. Percebeu comigo que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Ele tinha dito: ao 3º dia ressuscitarei. E agora ele ressuscitou. Jesus vai aparecer aos seus discípulos por 3 vezes. E a 3ª vez ele vai aparecer para os discípulos, enquanto os discípulos voltaram a pescar. Pedro estava dentro de casa com os discípulos e disse: eu vou para Tiberias, eu vou pescar. E eles pescando a noite toda não pegaram nada. E eles não pegando nada, vai amanhecendo o dia. Quem aparece na beira do mar? O próprio Jesus de Nazaré, o ressurreto. E eles bradam em alta voz dizendo: filhinhos, tem alguma coisa de comer? E eles vão responder: não. Logo em seguida Jesus vai dizer: joguem a rede do outro lado, do lado direito. E eles vão jogar. Mas só que João está ligado. João é aquele discípulo do amor, aquele que se deitava ao peito de Jesus no dia da ceia. E ele vai perceber que a voz que ele está ouvindo é do seu Senhor. E ele vai dizer a Pedro: Pedro, essa voz eu conheço, é o Senhor. E imediatamente eles vão botar suas vestes e vão de encontro ao mestre. E eles pescaram, a Bíblia vai dizer que é cerca de 153 grandes peixes. E eles pescando, eles vão de encontro à beira do mar. Chegando lá, Jesus já tinha feito uma fogueira. Nessa fogueira tinha peixe e também tinha pão. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E ele vai se repetir por mais 2 vezes. E na terceira ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro vai se entristecer e vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Porque há um tempo atrás, antes de Jesus ele for morto na cruz, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Mas só que o que me chama a atenção é que quando Pedro está negando Jesus, eles estão se deparando de frente para a brasa, para fogo, enquanto Jesus está sendo julgado por homens. Vai chegar a serva daqueles homens, daquele soldado, e vai dizer: eu te conheço, você faz parte dos discípulos desse homem, de Jesus. E Pedro vai negar: não,
Logo em seguida vai chegar outra serva e vai dizer: você anda como ele, você é um deles sim. E ele vai dizer: não. Aí ela vai dizer: sim, aí está vendo? Você fala como ele. E ele vai negar pela terceira vez, o galo canta. Jesus já havia avisado a Pedro, mas só que eu quero que a igreja entenda Jesus teve aquela oportunidade, ele fez com que aquela oportunidade fizesse que Pedro visse que a palavra dele era verdadeira. Jesus tinha falado que ele iria negar, e ele negou à frente de Jesus. Só que agora Pedro se depara com Jesus novamente ressurreto, de frente com uma fogueira deparada como aquela anteriormente. Mas só que Jesus não vai dizer nada, Jesus não vai condenar Pedro. O que Jesus está virando para Pedro e está dizendo Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pode perceber que para as pessoas, para os outros discípulos, Pedro não tinha valor porque tinha negado Jesus. Para a população, Pedro não tinha valor porque ele era um discípulo explosivo, tinha seu coração duro, podemos assim dizer. Mas só que tudo aquilo que é ruim para a popularidade, tudo aquilo que é ruim para o homem, tudo aquilo que é ruim para as pessoas, para os nossos amigos, para Jesus tem jeito. Jesus está dizendo para a gente nessa noite: por mais que tenha me negado, por mais que as pessoas não te dão nada, mas você tem um grande valor para mim. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: por mais que ninguém te dá valor nenhum, mas eu te dou valor, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E o que Jesus está colocando na mão de Pedro é uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, que creio eu, quando Jesus liberou essa palavra para Pedro, os discípulos ficaram aterrorizados, dizendo: não é possível, Pedro não vai conseguir, Pedro não vai sustentar as ovelhas que Jesus vai deixar na mão dele. Mas só que quem está liberando a palavra para Pedro é o próprio Jesus de Nazaré, aquele que veio como 100% homem, 100% Deus, e ele não erra em ungir cabeça de ninguém, ele não erra em fazer um propósito na vida de ninguém, ele não erra em fazer um chamado em vida de pessoas. De repente você chegou aqui nessa noite e ninguém te dá nada do lado de fora, de repente a sociedade, aleluia, só te joga para baixo, mas Deus está dizendo para a tua vida: tem jeito para a sua vida assim. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem fez um propósito em sua vida. Aí Ele te diz: o que eu tenho para a sua vida, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que eu tenho preparado para a sua vida. O homem não pode entender nada, mas você é escolhido de Deus. Vai se passar o tempo e Jesus vai ficar por 40 dias ainda na terra, ressurreto. Mas só que ele vai dizer: eu irei ao Pai, mas não vou deixar vocês em órfão. Quando eu subir, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. É o versículo de número 8, qual nós lemos do seu capítulo 1, que vai dizer: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Ele está dizendo: por quê?
O inimigo vai tentar se levantar enquanto Jesus não estiver na terra. O inimigo vai tentar parar a igreja do Senhor. Mas só que o propósito de Jesus é: eu vou, mas eu enviarei aquele que vai sustentar a igreja. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês em órfão. Eu vou enviar alguém que faz parte da Trindade para sustentar a minha igreja. Posso eu conjecturar e pensar o adversário armando ciladas e ciladas contra a igreja do Senhor? Posso eu imaginar o adversário dizendo: eu vou parar eles agora, Jesus não vai estar mais aqui, é agora que eu vou paralisar eles, é agora que eu vou botar um esfriamento espiritual, é agora que eu vou cessar eles, vou pôr barreira na frente, vou pôr circunstâncias, vou pôr lutas, eu vou fazer com que levante se levante na casa deles, para que portas venham fechar, o marido venha se embriagar, os filhos venham dar trabalho. Posso eu imaginar o adversário arquitetando isso tudo contra a igreja de Deus? Posso eu imaginar o adversário pensando de várias formas e maneiras contra a igreja do Senhor? Mas só que ele ressuscitou, ele não está morto. Não é porque ele não estava aqui na terra que ele não estava ligado com a terra. Não é porque ele não estava na terra que ele não estava protegendo a terra, protegendo a igreja. Vai se passar o tempo de 10 dias, a promessa dele vai se cumprir no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só propósito, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, encheu toda a casa. Agora está se cumprindo aquilo que ele havia prometido. Se lembra que eu tinha dito que o adversário disse que a igreja ia parar, ia desistir por causa de luta, por causa de porta fechada? Não. O propósito do céu não era esse, da igreja parar. O propósito do céu era da igreja avançar. O adversário pensou que nós iríamos parar, mas olha a gente aqui. Já percebeu que a porta se fechou na tua vida? Mas olha você aqui. Já prestou atenção que a luta se levanta de uma tal forma, a tal maneira dentro da tua casa, mas você não parou? Foi por causa da promessa que Jesus tinha dito, se cumpriu na nossa vida. E sabe por que você está de pé nessa noite? Sabe por que a igreja permanece firme na rocha que é Jesus Cristo? É por causa do vento impetuoso que encheu toda a casa. Eu não sei se você vai acreditar nessa profetização que eu vou liberar sobre a tua vida, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu quero profetizar que você não vai desistir, aleluia, do propósito de Deus na tua vida. Eu quero profetizar que a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Por quê, Mateus? Porque o vento impetuoso vai inundar o seu coração nesta noite, aleluia. Uma chama que não vai se apagar, mas uma chama que vai arder continuamente dentro do teu coração. É o poder do Espírito Santo, é a graça de Jesus que nos alcançou. E ao cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só propósito, quando de repente veio do alto um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam.
Eles estavam esperando a promessa se cumprir. A Bíblia vai dizer, em oração, em propósito, porque eles estavam confiantes que aquele que subiu era fiel para poder cumprir as suas palavras que havia dito, cumprir as palavras, os propósitos que ele havia falado sobre a vida da igreja. Se lembra que eu falei de Pedro? Tem alguém que está olhando para Pedro e está dizendo, não vai conseguir, tem um coração muito duro, ele não vai aguentar o fardo. Mas só que a palavra vai dizer, de Deus vai dizer que o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Sabe por que você não parou ainda por causa dessa luta? Porque muitas das vezes o fardo ele fica pesado, mas o jugo de Jesus é suave. E o fardo que Ele te dá a todo instante, e mediante a graça dEle, aleluia, que te alcança, é suave, o fardo dEle é leve sobre a sua vida. Isso é motivo para a gente poder se alegrar, isso é motivo para a gente se regozijar na presença do Pai, porque a gente não merecia, mas nós estamos de pé, a gente não merecia, mas nós estamos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. A gente não merecia, mas quando a gente pensamos que nós iremos parar, aleluia, Ele pega sobre nossas mãos direitas e diz, filho, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor, ela vem nascer no seu peito esta noite. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías 43 textos que ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há fazer quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quero liberar isso sobre a tua vida, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um nível, a vida de cada um, e o nível que Deus preparou para a tua vida hoje é grande. Não é o que o homem diz, não é o que o homem deixou de dizer, não, porque a igreja do Senhor nunca foi e nunca será aquilo que o homem determinou para a vida dele, mas sim o que Deus, aleluia, determinou sobre a tua vida. Você vai ser grande sim, você vai se levantar sim, porque quem capacita o homem não é o homem, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, é a graça que veio sobre as nossas vidas. E logo após o dia de Pentecoste acontecer, a vida daqueles discípulos nunca mais foram as mesmas. Os discípulos agora estão firmes na rocha. Acabou a luta, Mateus? Não, mas agora eles têm estrutura para poder suportar, através da presença do Espírito Santo. Que está olhando de fora e está dizendo, esse crente é doido, esse crente é maluco, o que está fazendo ali? É tanta prova, é tanta luta que passa e esse crente continua indo para a igreja. A palavra de Deus vai dizer que a palavra da cruz, para aqueles que perecem, é loucura, mas para aqueles que estão salvos, para aqueles que estão na presença de Deus, é poder de Deus. Você está querendo dizer o que, Mateus? Enquanto o mundo está apontando o dedo para você e dizendo, é doido, é maluco, você está vivendo da presença do Espírito Santo, você está de pé por causa do poder de Deus que foi liberado sobre a tua vida. Sabe por que a tua família ainda está de pé? É por causa que você sustentou ela em oração, e aonde tem oração, tem poder de Deus. É porque você se alimenta da palavra de Deus, é porque você se alimenta do pão vivo que desceu do céu.
Sabe por que tua família ainda continua de pé? É porque você dá alimento através da palavra de Deus. É porque você louva, é porque você rasga o seu coração. E nenhuma ferramenta do adversário preparada, forjada contra a tua vida, contra a tua família, irá prevalecer de pé. Aonde tem joelho no chão, a tua família permanece de pé. Aonde tem joelho no chão tem poder de Deus. E aonde tem poder de Deus, o inimigo vai se levantar de várias maneiras, mas com uma maneira ele também vai ser jogado por terra. Porque nenhuma ferramenta forjada, preparada contra a tua vida, a tua família irá prevalecer de pé. É por causa da presença do Espírito Santo que está sobre a sua vida. E a qual nós acabamos de ler também, a vida dos discípulos não foram mais as mesmas. Agora eles são levantados com vigor, com graça, com poder, com unção. E essa palavra eu gosto muito e me chama muita atenção, porque hoje em dia a igreja, infelizmente, tem muita pouca falta de fé. A igreja hoje em dia desconfia do Deus que nós servimos, mas eu acredito que nessa noite, essa igreja não. Ela acredita, ela tem fé, porque o poder que foi liberado sobre a nossa vida, nós iremos fazer obras maiores do que o nosso Deus fez. E aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, vai dizer sobre um coxo, que era posto todos os dias à porta do templo, chamada Formosa. E o que me chama a atenção nessa palavra é, quem colocava esse coxo à porta do templo? Eles não eram deficientes, porque eles colocavam o coxo lá. Eles podiam ajudar o coxo para poder prosseguir mais à frente. E esses homens que colocam o coxo à porta do templo, será que eles querem o bem desse coxo? Ou será que esses homens estão limitando o poder de Deus na vida desse coxo? Porque todos os dias ele era posto na porta do templo. E quem é posto na porta pode colocar também dentro do templo. Mas perceba comigo, hoje em dia tem muitas pessoas aqui que quer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Tem pessoas que podem te dar o melhor, mas não quer te dar o melhor. Posso eu imaginar que esse coxo ele estava precisando de uma palavra amiga, ele estava precisando de uma palavra edificante, ele estava precisando de uma palavra que poderia levantar ele, mas não. O que ele recebe todo dia é: vamos, eu vou te colocar na porta do templo e vou te deixar lá para você poder pedir esmola. E esmola nós sabemos que é algo momentâneo. Esmola nós sabemos que é algo que nós pegamos aqui, gastamos aqui, temos que correr atrás de mais. Mas só que eu glorifico a Deus por essa palavra, porque Pedro e João, pastor, eles estão no dia de Pentecostes. Eles receberam poder para levantar outras pessoas. Tinha outras pessoas sim que poderiam levantar o coxo, mas tem amizade na nossa vida, tem pessoas na nossa vida que diz: rapaz, fica aí prostrado, para você tá bom esse nível, enquanto eu estou bem, mas só que eu não quero o bem do meu amigo. Ao invés de eu dar a mão e levantar, não, tá bom para você aí, o seu nível é esse, mas não,
Jesus está olhando do alto e dizendo: não, eu não tenho isso para a vida desse coxo. Aí Pedro e João estão subindo para o templo da oração na hora nona, cheio da porção do Espírito Santo que eles tinham recebido no dia de Pentecostes. E agora Pedro e João, não só como eles, mas todos os seus discípulos, foram feitos para poder levantar outras pessoas. E ele subindo vai se deparar com o coxo. Posso eu imaginar que o coxo estava olhando para baixo com a mão estendida e pedindo esmola. Quando de repente Pedro e João vai se deparar com aquele homem e vai dizer: olha para nós. Se ele está dizendo olha para nós, é porque o coxo estava de cabeça baixa. Sabe o que Pedro e João está dizendo para aquele coxo? Olha para nós. Por quê? Porque eles estão num ambiente mais alto que o coxo. Então, no momento que o coxo olha para eles, o coxo não está olhando só para o rosto dele, para a matéria dele, mas também está olhando para o alto. E Salmos vai dizer: eleva os olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O coxo está precisando de socorro, mas só que esses dois homens de Deus estão entendendo que o socorro que ele está precisando não é algo momentâneo, é algo que vai durar para toda a sua vida. O que eles estão necessitando não é de esmola, não. Ele está precisando de alguém que pega sobre a sua mão direita e te levanta. Posso eu imaginar que Pedro vai olhar para aquele coxo e vai bater na sua memória o dia que ele andou com Jesus por sobre as águas. Os outros discípulos vão pensar que é um fantasma, mas Pedro vai dizer: não, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus vai dizer: vem, Pedro. E quando ele está indo, ele vai submergir, ou melhor dizendo, ele vai começar a afundar. Mas no momento que ele está afundando, Jesus vai pegar sobre a sua mão e vai levantar. Quero acreditar eu que quando Pedro se depara com aquele coxo, vai bater na memória dele, porque ele precisou de alguém um dia para poder ser levantado. Ele precisou de alguém um dia para poder ficar de pé. E agora ele está olhando para o coxo e está dizendo: Deus, eu precisei de alguém um dia para mim poder não afundar e a ruína, para não perecer. E esse alguém foi o próprio Jesus. O Senhor me colocou de pé. Passou a imaginar Pedro palestrando com Jesus. Pai, faz milagre na vida desse coxo. Eu quero levantar esses que estão caídos, porque um dia eu estive caído e o Senhor me levantou. Está percebendo agora, igreja? Que Pedro um dia esteve caído. Pedro um dia negou Jesus, mas o próprio pegou sobre a sua mão e te levantou. Agora ele está dizendo: Pai, eu quero fazer diferente da forma que eu fazia antes. Ao invés de ser explosivo, ao invés de criticar, apontar o dedo para alguém, eu quero dar o melhor de mim para o céu agora. Me permite que eu levante esse coxo. Aí esse coxo está pedindo esmola. Vai chegar Pedro e João e vai dizer: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Perceba, não é coisa momentânea que vai suprir a sua necessidade para toda a sua vida. Não é coisa momentânea que vai te fazer feliz. Porque tem muitas pessoas com um sorriso no rosto, mas não tem a felicidade e a paz no coração. Tem muitas pessoas que botam uma maquiagem no rosto e diz: eu sou alegre, mas não é.
Tem muitas pessoas que vêm para dentro da casa do Senhor, só Deus sabe qual é a amargura que está no coração. Só Deus sabe como é que está a estrutura por dentro, abalada, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra de levante, precisando de uma palavra edificante. E muitas das vezes nós como igreja estamos desapercebidos, nós queremos muitas das vezes olhar para o lado de fora e se esquecer quem está do nosso lado, que está precisando mais do que quem está do lado de fora. Aí Deus está dizendo para a nossa vida nessa noite: o poder nós já recebemos, a autoridade está sobre a nossa vida, a unção está sobre a nossa vida. Tomem a atitude, a partir de hoje. Deixe o fogo do Espírito Santo arder em seu coração. Deixa Ele te fazer lembrar de onde Ele te tirou, do lamaçal do pecado. E um dia nós precisamos de alguém com uma palavra, com uma mão, para poder nós se levantar e estar aqui nesta noite. Deixa Ele te fazer lembrar que um dia você necessitou de um abraço, de um dia você necessitou de uma cura que homem nenhum podia dar, homem nenhum podia suprir a sua necessidade, mas Ele te supriu todas as suas necessidades, mas Ele te encheu com a porção do Espírito Santo. Sabe para que Ele te levantou como igreja? Sabe para que Ele te escolheu? Sabe para que Ele tem um propósito na sua vida? Para o nome dEle ser glorificado. Então para de se reter as coisas de Deus sobre a tua vida. Para de limitar o poder de Deus sobre a tua vida, para poder levantar outras pessoas. Deus está dizendo sobre as nossas vidas: é momento de levantar aqueles que estão caídos, aleluia. É momento de um avivamento sobre a igreja, e o avivamento maior nada mais, nada é, aleluia, do que um arrependimento, dizendo: Senhor, tem de misericórdia de mim, ó Pai. Me perdoe por aquilo que eu não ouvi, Senhor, da Tua parte para a minha vida. Porque infelizmente muitas pessoas estão caídas por causa das nossas atitudes. Porque eu já disse e vou tornar a dizer: a graça já está sobre a nossa vida, o poder já está sobre a nossa vida. Basta a gente tomar a atitude, porque tem muitos precisando. E eles vão dizer: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu não sei se você chegou caído aqui, mas eu quero profetizar para a tua vida, porque eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho o que oferecer momentaneamente, mas eu tenho a oferecer você o que você vai carregar para toda a sua vida, em nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda, levanta e anda, seja curado agora, em nome de Jesus, aleluia. Receba o fogo do Espírito Santo, receba a porção dobrada que Ele está liberando sobre a tua vida nessa noite. Glórias a Deus. E logo em seguida Ele vai dar um salto de alegria. Porque Ele vai dar um salto de alegria? Porque eu parando para imaginar e perceber aqui, esse coxo, ele estava percebendo e recebendo muitas palavras em sua mente. Porque tem gente que pensa que é doente. Eu tenho uma doença, mas não tem doença nenhuma. Eu carrego isso dentro de mim. Não. Tem pessoas que não é doente. Tem pessoas que recebem muitas
palavras ao contrário sobre a sua vida, que acaba colocando aquilo no seu coração. Eu sou doente, eu não posso chegar a esse nível, eu não posso alcançar esse objetivo, porque as pessoas me dizem que eu não vou conseguir. Mas deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Não sei se tem pessoa aqui dentro assim, mas eu quero liberar isso da parte de Deus. Você vai conseguir sim os seus objetivos. Você vai alcançar coisas maiores sim, no nome de Jesus. Porque o nível que o Senhor tem para a tua vida não é aquilo que o homem determinou, mas sim o que ele já carimbou e disse. Ela vai ser, ele vai ser, eu vou levantar, eu vou exaltar. Mas Mateus, tu não sabe o momento que eu estou vivenciando na minha vida, um momento de caos, de lutas. Tira isso da sua mente, porque Deus é quem sabe de todas as coisas, e Ele está dizendo: levanta-te e anda, levanta-te e anda. Quem pega na sua mão hoje não é o homem, quem pega na sua mão é o próprio Espírito Santo, que foi liberado como promessa para a igreja, e ele vai soltar, e ele vai entrar dentro do templo saltando de alegria, regozijando, louvando ao nome do Senhor Deus. Quem estava de fora vai dizer: esse aí não era o coxo que era todos os dias posto na porta do templo? Esse aí não era o coxo que ficava ali pedindo esmola? Eles não vão acreditar naquilo que aconteceu, e eles vão ficar perguntando aos discípulos: o que é isso que vocês fizeram? As discípulos vão dizer, em outras palavras, mas dizendo o mesmo: louvado seja o nome do meu Senhor Jesus Cristo, toda glória e toda honra seja dada ao nome dele, porque quem levanta o homem não é o homem, mas sim aquilo que está dentro do homem, que é a porção do Espírito Santo, e a igreja carrega a porção do Espírito Santo, e Deus está dizendo: 2022 é o ano de se levantar, 2022 é o ano de levantar pessoas que se sentem incapazes. Mas Mateus, qual é o meu propósito aqui hoje? Levantar aqueles que estão caídos. Jesus tem o melhor para a nossa vida. Jesus tem um nível tão grande, mas tão grande, que homem nenhum vai acreditar quando você chegar no nível a qual esse nível, esse coxo também chegou. As pessoas estão se deparando com ele saltando, louvando a Deus, estão pensando: esse homem era coxo, o que aconteceu? Posso eu imaginar ele dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens estavam mandando palavra ao contrário, de encontro à minha mente, estava descendo ao meu coração, mas o Espírito Santo me levantou, o Espírito Santo me colocou de pé, e eu estou aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Isso é motivo para a gente se alegrar, porque se fosse pelo homem, se fosse pela medicina, a gente nem estaria aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar as suas mãos eu vou abençoar. Recebe essa palavra da parte de Deus, que a partir de hoje o fogo do Espírito Santo venha arder em nossos corações, nós possamos sair daqui posicionados na posição que Deus determinou para a nossa vida. Se posiciona, fique de pé, olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro. A porta pode ter fechada, a porta pode estar trancada, mas a Bíblia vai dizer que ele tem a chave de Davi. A porta que ele fecha, ninguém abre, mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti nesta noite, porque eu conheço o teu coração, conheço as tuas obras.
Então receba a vitória nessa noite, igreja. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho nessa noite, em nome de Jesus, levanta e anda. Aplaude a Jesus bem forte nessa noite e agradeça a minha oportunidade. Pode orar.